está aqui uma bela montra do que se tem conseguido fazer no país de inovação que já está no mercado e que demonstra a capacidade empreendedora, quer seja de novas empresas, quer seja de empresas estabelecidas. Portanto, penso que é uma montra excepcional. Yes, we can. É possível fazer coisas, muitas extraordinárias, do ponto de vista da atividade económica produtiva em Portugal. E os exemplos que aqui tivemos, muitos deles mostram-nos coisas verdadeiramente excepcionais. Como dizia a filósofa alemã Hannah Arendt, um país só consegue coisas positivas se tiver uma mentalidade coletiva forte. E eu penso que este programa pode contribuir para isso, porque se nós não fizermos isso, nós não conseguimos competir. Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de mais distintivo e inovador está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E completamos um ano de podcast. Este é o episódio 49 e vamos terminar em beleza com António Costa Silva, Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, que nos têm acompanhado neste projeto. Bom, e fim de temporada exige um balanço, um fecho para inventário em linguagem contabilística, não é, Pedro? Passaram por cá 44 empresas, desde empresas tradicionais e consolidadas a startups, scale-ups tecnológicas já com mercado e de setores muito diversificados, além de 5 episódios que gravámos com os nossos curadores. Parte das empresas são conhecidas dos nossos curadores, algumas delas foram-nos sugeridas pelo António, pela Isabel e pelo Ricardo. Exatamente, e noutros casos devemos ter conseguido também dar-lhes informação nova e surpreender. Vamos ouvi-los então. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim. Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. António, Isabel, Ricardo, sejam mais uma vez bem-vindos à Liga dos Inovadores. Muito obrigado por terem vindo. António, em jeito de balanço desta primeira temporada da Liga dos Inovadores, o que é que reteve daqui? Alguma surpresa? Não propriamente surpresa, mas ideias que me parecem muito boas e que devem permitir reconfigurar talvez o programa para o futuro. Eu penso que o programa é um êxito muito importante, portanto trouxemos muitas empresas inovadoras de múltiplos setores com mensagens fortíssimas, alguns setores que tradicionalmente são vistos como setores que não se desenvolvem, não inovam. Tivemos aqui exemplos claros, por exemplo na área da agricultura, que é absolutamente crucial para o país, a soberania alimentar e a melhorar a balança alimentar é decisivo para o futuro. Nós tivemos aqui a Nutrifarm, que mostrou claramente a aposta no azeite. Há 20 anos atrás o país produzia 30 mil toneladas de azeite, hoje está a produzir 5 vezes mais, e ele levantou uma questão que é fulcral. Diz, nós temos bom azeite, temos um excelente produto, tão bom ou melhor que os italianos, só não temos o marketing italiano. E isto é onde a gente ainda continua a falhar, porque eu acho que continuamos a ser maus no marketing e na venda dos produtos que criamos. Houve-se alguma empresa que não... O António foi Ministro da Economia, visitou muitas empresas, houve-se alguma que não conhecesse e que tivesse ficado com vontade de conhecer? Ou já eu conhecia mesmo depois de ser Ministro, por exemplo, uma das empresas que veio aqui extraordinária, que é a Fertiprado. Eu sou um apaixonado pelo homem que criou a Fertiprado, é o nosso melhor engenheiro agrónomo, já tem 90 e muitos anos, que é um engenheiro Daniel Crespo extraordinário, e fui lá a Vaiamonte. Mesmo antes deles virem cá, estive lá com a equipa toda e com ele, e é extraordinária a comunicação dele com a equipa, a maneira como vivem o desígnio da empresa. Eles têm mais de 500 a 600 plantas e trabalham na mistura das sementes, e é uma comunhão absoluta com a natureza. Nós vamos com eles passear, ver as plantas, falar com as plantas, há uma interação muito grande. E este negócio da mistura de sementes é fulcral para quê? Para proteger os solos. É um grande objetivo que eles têm para a nutrição dos solos. E ainda para fechar a questão do setor agrícola, passou aqui uma empresa também muito importante que é a Sograp, e o António Graça teve uma das frases que para mim marca este programa, em que ele diz, é mudança de paradigma, até agora fazíamos agricultura contra a natureza, temos que fazer agricultura com a natureza. Portanto, isto é um setor vital. E o mesmo se pode dizer do setor têxtil. Nós tivemos aqui, aliás, com a Inovafil, que trabalha na parte da fiação, em que, portanto, ele diz claramente
efetivamente nós temos o melhor setor têxtil da Europa, e temos de facto. Nós vimos com a Inovafil o que é que se está a passar, vimos aqui também algumas das empresas têxteis que trouxeram, a Tintex e sobretudo a Sampaio. Atenção que a Sampaio é uma empresa que fabrica camisolas com fibras de ananás e fibras de outros produtos, fibras de bananas, e portanto foi das primeiras empresas no mundo que criou a primeira geração de tecidos poliéster que são reativos relativamente às bactérias e não permitem a propagação das bactérias. Mas depois olhamos para o setor da saúde, que para mim é um setor extraordinariamente promissor no nosso país. Nós tivemos aqui as duas grandes empresas, a Ovion e a Bial, cada uma delas com o seu modelo de negócios. A Bial é uma empresa que conseguiu penetrar no mercado americano a mais de 100 mil doentes todos os dias que tomam o seu medicamento para a doença de Parkinson, e eles explicaram muito bem que é preciso 15 mil moléculas, 15 mil projetos para nós gerarmos um medicamento, e que isso é um drama desta indústria. E depois aparece a empresa neste último ciclo, a Ilof chega aqui e portanto coloca a questão: nós vamos mudar o paradigma, vamos ter uma disrupção nas ciências da saúde. Nós hoje tomamos medicamentos para curar doenças, nós vamos ter que passar a tomar medicamentos para evitar as doenças. Ainda por cima o negócio deles é identificar os parceiros ideais para fazer o teste dos medicamentos, e com isso é evidente que a cadeia de valor melhora substancialmente, vamos evitar menos falhanços, vamos ter mais articulação e mais foco para o desenvolvimento destas áreas. E não podia deixar também de terminar sem falar das startups que vieram aqui. Algumas delas extraordinárias. Já estivemos a falar da Granter, não é? Que no fundo está a usar a inteligência artificial para as candidaturas aos projetos europeus. A inteligência artificial muda muitas coisas. Dizem que fizeram uma empresa quase por raiva. Por raiva. Esta eu achei muita piada. Empresa por raiva. Já tínhamos tido aqui a Critical Software, que usou a inteligência artificial com o software oversea. E atenção que as tecnologias de informação e comunicação e o software é das partes, dos setores da economia nacional que mais cresce. E são extremamente positivas. Tivemos o homem das pontes, da engenharia das pontes, que achei também uma piada extraordinária quando ele diz que a ponte da Rábida é como a sinfonia de Beethoven. Fez-me lembrar aquele verso extraordinário do Pessoa que dizia: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus mil. Não há muitas pessoas para apreciar. E depois o que é que ele transmitiu, que é o Pedro Pacheco, é a resistência e a resiliência destes empresários. Várias vezes que ele tentou criar a empresa, ninguém lhe deu na altura apoio, e ele continuou. Isabel, houve aqui muitas empresas que também já olharam, projetaram um bocadinho do futuro, e isso também foi muito interessante, além de termos falado das inovações que têm entre mãos. Algumas das empresas que passaram por cá foram vocês que sugeriram, portanto não são surpresa, mas assim, alguma coisa que registre em especial? De uma maneira, bem, antes de mais, parece-me que está aqui uma bela montra do que se tem conseguido fazer no país de inovação que já está no mercado, em todos os casos que por aqui passaram, e que demonstra a capacidade empreendedora, quer seja de novas empresas, quer seja de empresas estabelecidas. Portanto, penso que é uma montra excepcional. Aquilo que eu retive, olhando globalmente, e depois falarei também de alguns setores, mas olhando globalmente, de alguma forma surpreendeu-me, porque muitas das empresas que vieram aqui são grandes empresas, e estando eu no mundo académico, não deixa de ser muito, de alguma forma até reconfortante, ver que uma grande parte, mais de metade das empresas que passaram aqui, tinham contactos muito próximos com universidades, e em muitos casos a inovação que aqui descreveram, novos produtos, novos processos, novos serviços, vêm desse contacto próximo, seja com a investigação aplicada, seja com estudantes que lá estão a fazer as suas dissertações. Portanto, ficou de uma análise global, permite-me tirar um pouco essa conclusão e demonstrar o papel que as universidades, que nós sabemos que têm, mas que ficou aqui demonstrado. Pensando em setores, os setores que eu conheço melhor, os setores ligados às ciências da vida, da agricultura, do alimentar, mas também alguma coisa do têxtil, já os conhecia, portanto, tendo obviamente apreciado muitas das inovações que foram aqui descritas e que não conhecia ao detalhe. Aquela área que talvez me surpreendeu pela novidade, porque não estava tão bem preparada, foi a parte da eletrónica, porque tivemos aqui exemplos que foram de facto excepcionais de empresas
que no fundo têm ali um ecossistema de inovação em que vão tendo o seu papel diferenciado e que conseguem levar a inovação para mercados altamente competitivos e, portanto, isso de alguma forma destacaria isso, mas obviamente toda a parte agrícola, alimentar também já foi aqui realçada e também o facto de termos tido aqui empresas estabelecidas e com uma energia e uma motivação a falarem das inovações que estão a trazer para o mercado, foram muitas e, portanto, não quero estar aqui a enumerá-las, mas adicionando às que o António já mencionou, agora nesta última leva, a Vista Alegre, as cimenteiras, a DST, que nos trouxeram não só uma visão da inovação no produto e como isso permite que elas se continuem a posicionar como empresas, como grandes empresas, mas também a inovação na gestão e no seu posicionamento, que de alguma forma é uma inovação em cima de uma certa tradição que já vinha. Portanto, estas empresas como núcleos a partir dos quais se estabelece uma comunidade, obviamente o exemplo da DST é paradigmático, mas não deixo de realçar o facto da Vista Alegre ter falado também no seu museu, na forma como as pessoas, a comunidade pode interagir com a empresa, a Simport, e outras também falaram, mas essa responsabilidade social que eu também não deixaria de lado quando falamos em inovação e que reflete também a importância de termos empresas com alguma dimensão no país. Certamente muitas das startups que temos aqui irão, espero que cheguem a grandes empresas, mas as grandes empresas ou as médias empresas conseguem ser âncoras de uma comunidade que tenha um impacto na formação das pessoas, na cultura e na própria coesão da comunidade. Há muito tempo que as grandes empresas eram os núcleos de comunidades e que de alguma forma supriam uma série de necessidades sociais e económicas num conjunto grande de pessoas, desde ter habitação, escolas, creches, centros de formação, mas o que nós conseguimos ver é que muitos dos novos gestores olham para esse histórico, que era um histórico limitado a poucas empresas, e agora conseguimos ver isso num conjunto grande de empresas que veem que a sua função não é só trazer um valor económico à sociedade e obviamente aos seus acionistas, mas também trazer um valor social para as comunidades onde estão inseridas. Portanto, isso também me pareceu muito, muito interessante e foram muitos. Estou certamente a ser injusta, não os citar todos, estou só a citar os últimos. Já são uns quantos. Os desta última leva que mencionaram iniciativas de responsabilidade social, chamemos assim. Ricardo, a mesma pergunta. Surpresas que apareceram aqui, empresas que tivesse dado vontade de ir conhecer no terreno? Quando olho para o conjunto, eu não posso dizer que tenha sido surpreendido, mas quer dizer, também eu tirei o mestrado em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Comecei em 97, terminei em 99, portanto, foi quase há 30 anos. E esta é uma área que eu acompanho desde então, com grande fascínio, com grande paixão, minha área de especialização académica, e, portanto, há muito tempo que eu acompanho estas coisas e sempre que posso visito empresas e tipicamente quando visito empresas que estão ligadas à inovação. Portanto, não posso dizer que no conjunto este tipo de dinâmicas que vimos aqui seja algo que seja surpreendente. Mas evoluímos muito no espaço de 30 anos, não é? Era isso que eu ia dizer. Eu quando comecei a estudar Economia da Inovação, em outubro de 1997, vivia num país que já não existe. Não vale a pena. Esse país já não existe. Não existe por boas e más razões. As boas razões é que o país se transformou brutalmente do ponto de vista não apenas das qualificações das pessoas, no sentido de qualificações formais, níveis de educação, mas transformou-se também profundamente na densidade institucional. A quantidade de instituições que nós temos hoje que se dedicam a este tipo de coisas e que apoiam a atividade das empresas na área da inovação é hoje muito maior, a densidade é muito maior do que era há 30 anos, muito mais rica, mas também ao nível das próprias empresas os modelos de gestão não são os mesmos porque houve muito investimento. Eu digo que havia boas e más razões. As más razões têm a ver com o processo de seleção.
Nós, nos últimos 30 anos, em Portugal, passámos por períodos muito severos do ponto de vista da exposição à concorrência internacional, de situações de crise muito severas. A primeira foi logo no início do século, combinou uma crise financeira com a invasão da Europa por produtos chineses e também a entrada dos países de leste na União Europeia, que colocou muita da produção nacional sob uma pressão competitiva tremenda, e quem era menos inovador, quem fazia coisas mais diferenciadas com menos eficiência, tendeu a ser varrido. Os mais expostos à concorrência internacional já não estão cá. E houve alguns que ainda estão cá, mas para estarem cá tiveram de se alterar profundamente. O caso de Vista Alegre foi aqui discutido, não é? Que teve uma injeção de capital, foi comprada por uma empresa, alterou a organização, provavelmente não existiria. Portanto, quer pela transformação qualitativa do país, quer pelo efeito de seleção, Portugal hoje, do ponto de vista produtivo, não é o mesmo país. Dito isto, nós devemos ter muito claro que estamos a olhar para uma seleção. Nós fomos buscar, vocês, nós, os jornalistas, os curadores do programa, fomos buscar empresas, eu não sei se é inata, mas empresas que sabíamos à partida que seria muito interessante contar a história. Eu não consigo, a partir daqui, generalizar para o que é a economia portuguesa. Consigo usar isto para 2 ou 3 coisas que me parecem importantes. A primeira, desde logo, é dizer yes, we can. Sim, é possível. É possível fazer coisas que são fora de comum, muitas extraordinárias, do ponto de vista da atividade económica produtiva em Portugal. E os exemplos que aqui tivemos, muitos deles mostram-nos coisas verdadeiramente excepcionais. Depois há e isto tem um efeito muito importante de mobilização, porque sinaliza que nós não temos de nos resignar, e há muitas pessoas aqui que têm atitudes verdadeiramente excepcionais, que não se diferem muito de um artista ou de um cientista. Na verdade, um empresário inovador não difere muito de um artista ou de um cientista. É alguém que tem uma sede de procurar fazer diferente, fazer coisas novas, de fazer coisas que marcam, e este drive eu acho que é inspirador para pessoas que atuam nas mais variadas áreas, e portanto eu acho que isso é muito positivo. Também é positivo para as pessoas terem uma percepção, ajudar as pessoas a perceber que há certos discursos sobre a economia portuguesa que já não fazem sentido. Não quer dizer que a economia portuguesa seja tão sofisticada quanto a amostra que nós tivemos aqui, mas perceber que, se quisermos ter uma política económica, essa política económica tem de estar muito virada para este tipo de atividades mais promissoras. Nós gastamos muito mais tempo a discutir a legislação do trabalho ou a discutir impostos, em vez de discutirmos política de inovação. É uma coisa que não faz sentido, e eu acho que falarmos sobre este tipo de atividades empresariais nos ajuda a perceber que nós precisamos mesmo de dar atenção às condições que são necessárias para acentuar e acelerar esta transformação que o país está a ter. Portanto, eu não consigo dizer que tenha ficado surpreendido com o global. Há uma coisa que fico surpreendido, tenho de vos dizer, e não é pela Elizabeth e o Pedro estar aqui, que é o facto de existir um programa destes, um podcast destes. Nós não temos na comunicação social em Portugal, neste momento, programas, espaços que sejam dedicados a perceber o país real na sua transformação, e portanto vocês estão de parabéns, e eu acho que é muito importante que este programa continue, porque eu acho que as pessoas percebem isso, as pessoas vão, e mesmo as pessoas que acompanham isto há muito tempo, não quer dizer que não fiquem surpreendidas, e o que eu vou dizer não tem nenhum aspecto de avaliação, de ranking. Não estou a fazer um ranking das empresas, é uma coisa estritamente pessoal e que tem a ver com uma sensibilidade pessoal. Eu fiquei encantado com a Sound Particles. Isto não tem nada a ver com a minha avaliação sobre os sistemas de inovação, nem sobre a transformação da economia portuguesa. Tem a ver com aquela empresa, quer dizer, ainda por cima tive a oportunidade de a visitar, e acho que a mistura entre a paixão que os dirigentes daquela empresa integram, principalmente o Nuno Fonseca, mas não só, as pessoas que ali trabalham, a paixão que entregam àquilo, acompanhado com o impacto que aquela atividade, que podia estar a ser num vão de escada, não é? Numa incubadora, mas o impacto que aquilo tem no prazer que muita gente tem quando vê filmes e ouve sons magníficos, eu acho que é muito interessante. Isto é uma avaliação pessoal e surpreendeu-me, e se formos ver
caso a caso, vamos ficar surpreendidos com qualquer um dos exemplos que o António ou a Isabel já aqui referiram. Acho que qualquer pessoa que se dedica um bocadinho a olhar para a vida de empresas que não vivem de simplesmente estar a tentar extrair o máximo de rendimento imediato com base nos recursos que têm à mão, e que a forma de olhar para o mundo é como é que nós vamos repensar os nossos recursos e encontrar novos recursos e enriquecer os nossos recursos para fazer coisas diferentes, é muito difícil uma pessoa não ficar surpreendida e de alguma forma encantada. Mais uma vez, deixem-me só terminar para dizer isto, tenhamos consciência que isto não descreve a generalidade das empresas em Portugal. Eu estou convencido que isto descreve a parte da economia portuguesa que é mais promissora e aquela que nos poderá contribuir para um país que seja mais sustentável em termos económicos, sociais e por aí fora. Pode servir como exemplo também para outras, não é? Sim, exato. Isso estavas a dizer que nós vamos ter uma segunda temporada e avançaremos com o programa, mas para isso também precisamos que as empresas queiram comunicar o que têm, não é? Isso leva-nos à próxima pergunta, não é? Precisamente, António. O António falou aí há pouco da necessidade de marketing, falou do caso do azeite, que nós temos azeite de uma enorme qualidade, mas não temos o marketing que os italianos têm. Nós ainda falhamos a nível da comunicação, das marcas. Tivemos aqui empresas a dizer que o melhor emprego que tiveram foi na criação de uma marca forte. Também temos empresas que nos dizem que não basta ter uma boa ideia, é preciso saber também comunicá-la, ir aos mercados onde é necessário ter presença. Ainda falhamos aqui na comunicação. Eu acho que falhamos um pouco na comunicação. Há muitas empresas que, a meu ver, não querem ser expostas ao espaço público, querem desenvolver a sua atividade. Eu penso que nos dias que correm o espaço público e o ciberespaço são fundamentais, multiplicam a economia, criam redes de conectividade, não só no país e no mundo, e isso alavanca o desenvolvimento das empresas. Eu acho que no marketing nós temos que melhorar muito e, sobretudo, olhar para os personagens extraordinários que nós temos no marketing. Nós temos uma pessoa em Portugal, que é o Paulo Pereira da Silva, que também já visitei, da Renova, que pega num produto improvável, o papel higiênico, torna-o sexy, penetra de uma forma extraordinária no mercado americano e, portanto, com uma ideia de marketing e de reconstruir o produto e de reposicioná-lo. E que se conseguimos, e eu pergunto-me se conseguimos fazer isto com o papel higiênico, se a gente começar a prestar na engenharia do som, em tudo o resto, é impressionante. E, portanto, há a questão do marketing e há depois a questão das marcas. E é por isso que eu achei muito interessante a observação da Nutrifarm quando compara o nosso azeite com o italiano. Se nós olharmos para a Itália e para os Estados Unidos, provavelmente dois dos países do mundo que melhor marketing e melhor design fazem, nós olhamos para as empresas americanas, eles ainda não criaram o produto e já estão a publicitá-lo. Quando vai o novo iPad ou a nova geração de telemóveis, já há uma potência mundial que foi criada quando o produto, se calhar, ainda não existia nas fases iniciais do marketing. Portanto, o marketing não deve estar ligado ao produto final e depois a partir daí é que vamos pensar. É um processo interativo e que tem que funcionar em múltiplas dimensões. E depois, quando estou a dizer isso, também olho para os empresários, que são muito inspiradores. Nós temos empresários em Portugal que são extraordinariamente inspiradores. Vocês tiveram aqui vários. O Ricardo estava a falar do Nuno Fonseca. O Nuno Fonseca é uma pessoa extraordinária. E quando a primeira vez que eu me apercebi da Sound Particles e de que foi aquela trajetória, levou-me a lutar muito para fazermos a lei das startups. E porquê? Porque este homem era um professor no Instituto Politécnico de Leiria. Ele tinha a sua paixão, tinha a engenharia do som, mas ele teve a hesitar como é que eu vou criar uma empresa e largar um emprego seguro. E isto é muito importante. Portanto, a gente, a partir daí, tem que construir um ecossistema. Agora, com a Startup Portugal, e atenção, já temos mais de 5.000 startups ativas no país. E a própria lei das startups dá os benefícios fiscais, define o que é startup, a scale-up, para criarmos mecanismos exatamente para estas pessoas se desenvolverem. E depois não podemos esquecer que ele tem uma característica extraordinária. Se for, por exemplo, às zonas do país, as pessoas estão sempre a queixar-se, nós não conseguimos fazer, não vamos. E eu digo, mas vocês é que têm que ser os motores da atividade. Associações empresariais locais. Ainda há poucos dias estive em Santarém. As associações empresariais, os autarcas, e agora tem um autarca que eu penso que vai realmente levar aquele território e desenvolver a estratégia, mas reparem o exemplo do Nuno Fonseca. Ele agarra na sua tecnologia, vai aos Estados Unidos e, como ele explicou, os americanos têm muitos defeitos, mas quando chega uma empresa que tem uma tecnologia, eles ouvem. Não, e ele penetrou perfeitamente. E aos vários filmes, a Guerra das
estrelas, viu o Oppenheimer, que é o último, e conseguiu penetrar. E a mesma coisa do Jorge Castro com a Arte Novien. A Arte Novien é outra nossa grande empresa que também veio aqui, que fez todo o sistema de som para a Ópera de Viena, para o Parlamento belga, e são exemplos que me parecem muito, muito importantes. Queria referenciar outra grande questão relacionada com o marketing e com o desenvolvimento dos produtos, que é o José Teixeira, o líder da DST. É um dos empresários mais extraordinários que nós temos no país. E ele demonstrou aqui claramente na sua intervenção, quando ele explicou que a empresa dele, no fundo, é uma comunidade. E ele disse uma coisa: os empresários que querem tudo para si vão ter trabalhadores obedientes que não vão ser criativos, não vão desenvolver as atividades. E a gente visita aquela empresa, há uma comunhão entre a administração, a liderança, as várias unidades industriais que é fulcral. E as pessoas estão felizes ao trabalhar ali. Aliás, ele diz isso. E de que trabalha para a formação técnica, a formação cultural das pessoas, tem desde as aulas de ginástica, de filosofia, de poesia, é realmente galvanizador. E, portanto, é este tipo de comunidade que nós temos que criar. E a partir daqui, olha para os produtos da DST, tem lá a parte da construção modular, que é outra grande área que eu penso que o país pode desenvolver e muito, a construção modular ou a construção industrial. A DST é uma das grandes empresas e a Casais é outra. A Casais construiu as residências lá universitárias do ISCTE, da Escola de Sintra, que é extraordinária, e, portanto, não tem nada a ver com aquele paradigma que existia no passado, que era uma construção provisória, que não tinha qualidade. Tem muita qualidade e é o caminho para resolver-se provavelmente o problema da habitação em Portugal. E depois, atenção, ele lançou-se na área da energia, e isto é fulcral, porque é uma das coisas que há muito tempo defendo. Nós temos que apostar na economia circular. Nós somos uma civilização que se viciou em transformar recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Há um estudo interessante do US Geological Survey dos Estados Unidos que diz que nos últimos 60 anos nós consumimos, em termos percentuais, 600 vezes mais petróleo, 1000 vezes mais gás, 1500 vezes mais bauxite. Isto é insustentável. Quando visita a DST, eles têm uma grande agenda mobilizadora do PRR, e as agendas mobilizadoras são, para mim, o programa dos últimos anos mais estrutural para mudar o perfil da economia portuguesa. Ele apostou na economia circular, é uma agenda que se chama NGS, e o que é que faz? Recolhe baterias. E é surpreendente, eles conseguem recuperar entre 97% e 98% dos materiais das baterias. E depois o que é que este homem tem? É a comunhão dele com os trabalhadores, a maneira como falou aqui da lei laboral, na sequência do que o Ricardo diz. Marcou a agenda naquela semana. Ele desfez completamente a lei. Nós estamos a discutir uma lei laboral e disse: deixe os trabalhadores em paz. Isso é uma batalha perdida. Esta lei laboral só aparece com empresários muito conservadores que pensam que ali está o umbigo das coisas. O país tem é muito mais diversificado, está a avançar em múltiplas direções, e não são os trabalhadores que são o problema. Depois há outras áreas que eu gostava de também sinalizar aqui, também relacionado com o próprio marketing, a imagem, e a mim às vezes deixa muito amargurado ao falar com empresas que são as grandes empresas poluidoras que nós temos no país. As cimenteiras, as siderúrgicas e a petroquímica. Estas empresas estão a fazer hoje, como ficou patente aqui com a Cécil e com a Simpor, um esforço extraordinário para descarbonizar. E atenção, eles estão a eletrificar os processos industriais, a substituir os fornos antigos por fornos elétricos, estão a mudar os materiais, inclusive do clinker, que é o material crucial do cimento, e a introduzir nesses materiais mais sustentáveis. Eles conseguem reduzir a pegada de carbono, e eu penso que isto é muito importante também, através do programa, sinalizar para as pessoas. Isto é, nós temos empresas que, apesar de serem destes setores, estão a apostar em novas tecnologias, estão a revolucionar o seu sistema de fabrico e de uso de materiais, e isto pode ser muito importante para o futuro em termos da sustentabilidade. E eu penso que estes exemplos são exemplos que nós temos que atender. Agora, subsiste sempre a questão que o Pedro estava a colocar: como é que nós vamos aqui criar grandes marcas globais? E é esse o problema que o país, penso que poderá também discutir e ter com o futuro, mas hoje em dia não há razão nenhuma com aquilo que se passa a nível, sobretudo, das empresas tecnológicas. As empresas tecnológicas, quando nascem como empresas globais. A Fidzai tem a sua rede de contactos, está no mundo. 30% dos processamentos financeiros que se fazem em cada dia, 30% passam pelas plataformas da Fidzai. E, portanto, é uma marca que já pode ser uma marca mundial, e nós temos que arrastar outra. E só queria sinalizar na questão do marketing, nós, a certa altura, quando estava no governo, estávamos a discutir com o turismo de Portugal a necessidade
necessidade de mudarmos o modelo do turismo, termos um turismo mais qualificado, com pessoas que tenham mais capacidade e ligar essas pessoas também ao país em termos de investimento. E, portanto, resolvemos investir no mercado americano. E há uma ação extraordinária feita com o Turismo de Portugal numa sexta-feira, em Times Square, em Nova Iorque. Durante 1 hora, aqueles ecrãs todos só davam Portugal. E vocês não queiram saber o efeito que isso teve na atração de turistas americanos. Nós tínhamos ali um mercado incipiente e, de repente, a imagem do país no centro do mundo teve uma repercussão extraordinária. E este tipo de turistas pode-se ligar ao território. Ainda por cima, agora há muitos a fugir do delírio e da paranoia do Donald Trump. E, portanto, o país aí também pode fazer esta fertilização cruzada. E juntar à marca Portugal, não é? Nós Exatamente. tivemos o Nuno Sebastião da FIDesign, não passou por cá, mas deu-nos recentemente uma entrevista em que dizia isso, que a Portugalidade hoje, dizer que é português hoje é muito mais uma mais-valia do que uma penalização, não é? E dizia também, interessante, que não há razão para nós não termos grandes campeões internacionais por setor de atividade. Tem toda a razão, mas Elizabeth não queira saber o trabalheira que foi na Web Summit, quando estava no governo, tentar unificar num pavilhão Portugal as empresas, porque cada uma queria ir para o seu lado. Porque nós temos, eu digo que o povo português tem impregnado na nossa cultura, na nossa alma, o minifúndio, e portanto trabalhar uns com os outros é muito difícil. E como dizia a filósofa alemã Hannah Arendt, um país só consegue coisas positivas se tiver uma mentalidade coletiva forte. E eu penso que este programa pode contribuir para isso, para a mentalidade coletiva forte, renovada, para a aposta na inovação, na internacionalização, porque se nós não fizermos isso, nós não conseguimos competir. E ela, quando dizia mentalidade coletiva forte significa uma coisa apenas, é capacidade de agir em comum. E eu acho que isso nós estamos a aumentar no país e estas iniciativas podem protagonizar essa transformação. Isabel, há 5.000 startups, não é? Disse o António, em Portugal. Ativas neste momento. Algumas das que passaram aqui, não sei se a maioria, mas várias admitiram que o seu destino será a venda. Portanto, tem que remunerar devidamente os investidores e colocar-se à questão de ou entrarem em bolsa ou vendem. E aqui a nossa questão é se isto é uma fatalidade ou se é uma nova cultura empreendedora. Eu não sei se é uma cultura, mas é certamente uma consequência do modelo, não é? O modelo de financiamento das startups a partir de financiamento de capital de risco obriga a que a determinada altura tenha que haver uma saída, um exit, não é? Portanto, ou então que a empresa tem que fechar, não é? Ou seja, o capital de risco, um fundo de capital de risco investe, por hipótese, em 50 empresas, das quais 2 ou 3 vão ter um grande sucesso, algumas vão ter um sucesso moderado e outras vão fechar. E principalmente essas que vão ter um grande sucesso têm que materializar esse sucesso, ou seja, têm que conseguir retorno financeiro para os investidores, o que significa que a forma mais simples de o fazer é a venda. A colocação em bolsa é algo bastante raro em Portugal e até na Europa, porque o nosso mercado é relativamente pouco dinâmico e não está tão preparado para essas pequenas empresas, e por isso é que vemos muitas vezes aquelas que conseguem acabam por ir para outros para outros mercados, e portanto em muitos dos casos a saída é uma venda, portanto, e essa é uma forma de quem investiu dinheiro nessa startup ter o retorno que permitirá compensar os outros falhanços e dar esse retorno aos investidores. É algo que podemos refletir no sentido em que este modelo é um modelo internacional, portanto nós não inventamos aqui nada, e é um modelo que se tem revelado muito eficaz, principalmente em setores tecnológicos. Por exemplo, nas ciências da vida, este modelo é um modelo que tem alimentado a inovação na indústria farmacêutica nos últimos anos. E nós em Portugal já estamos a começar a ver isso a acontecer. Portanto, empresas que estão a desenvolver um novo medicamento ou um novo diagnóstico, quando chegam a uma determinada fase em que demonstraram alguma eficácia, não que esteja pronto para ir para o mercado,
já são vendidas. E normalmente são vendidas a uma empresa maior que já está, que é uma indústria farmacêutica, por exemplo. Isso permite retorno para os investidores e permite alimentar a pipeline de inovação da indústria farmacêutica com tecnologias que vêm de fora. Este modelo acabou por ser muito, não sei se copiado, mas trazido para outros setores tecnológicos de atividade. Portanto, aqui a questão em muitos destes setores em que nós aqui não temos grandes empresas ou temos poucas grandes empresas, portanto, por exemplo, nas ciências da vida temos poucas grandes empresas que possam garantir que esse valor depois do novo medicamento, do novo diagnóstico, do novo produto nas ciências da vida fica em Portugal. Poderíamos refletir se este modelo para um país como Portugal é o mais interessante, porque nós não temos muitas empresas que absorvam esse valor aqui. Portanto, num contexto europeu isto faz sentido, num contexto nacional poderá não ser assim tão interessante. No entanto, não deixa de haver valor criado para o país. Portanto, quando essas startups são vendidas, o que acontece muitas vezes é que os empreendedores ou ficam lá a trabalhar e, portanto, significa que há atividade que se mantém aqui em Portugal e, portanto, de alguma forma aquilo pertence a um grupo maior, mas continua a haver atividade em Portugal, ou então significa que esse empreendedor está pronto para, como já temos aqui muitos no mercado, muito interessante, para outras aventuras empreendedoras e com um know-how que em muitos casos, e quando olhamos para os Estados Unidos, um grande número de boas startups são criadas por empreendedores falhados. Ou empreendedores bem-sucedidos. Portanto, este passado bem-sucedido, obviamente, é muito interessante, mas muitas vezes até o passado falhado também é muito interessante para novas iniciativas empreendedoras. Ricardo, já não se pode ser patrão para a vida, no sentido de que sempre a necessidade de avançar sempre com novos projetos, ou pelo menos a tendência de avançar com novos projetos, pode pôr em causa, digamos assim, esta ideia que se calhar no passado muita gente tinha de criar um negócio e ficar o resto da vida com aquele negócio e ser rico. Eu acho que é possível e acho que, tenho a certeza que a genialidade das economias a nível mundial estão ancoradas em empresas estáveis. Há muita entrada e saída, há muita turbulência, não é? Há muitas empresas a entrar no mercado e a sair do mercado. Muita rotatividade. Sim, mas são apenas um segmento do conjunto do tecido empresarial. E, portanto, ao fim de 10 anos, provavelmente teremos 50% do tecido empresarial que se renovou. Se for isso, já é um nível de renovação muito grande. E se excluirmos aquilo que um economista muito engraçado, o Giovanni Dozzi, uma vez chamou o garbage in, garbage out, que é aquelas empresas minúsculas que verdadeiramente, imaginem, abrir o cabeleireiro ou o café de esquina, não é? Que estão sempre a abrir e a fechar. Se excluirmos essas empresas da estatística, nós temos o grosso da atividade económica é feita por empresas estáveis. E, na verdade, as empresas que tendem a ser sistematicamente mais produtivas são empresas que já andam cá há muitos anos, que sobreviveram, que aguentaram muitos episódios de grande pressão, que acumularam competências, que acumularam capacidade financeira, acumularam conhecimento de mercado e, portanto, eu vejo como muito positivo o facto de termos economias que têm muita dinâmica de startups, principalmente se essas startups forem em áreas que sejam mais avançadas, mais exigentes do ponto de vista tecnológico, e ainda mais se elas tiverem alguma espécie de ligação à estrutura empresarial mais vasta. Tenho as maiores dúvidas que estejamos hoje no nível certo de apoio às startups em Portugal, pecando por excesso e não por defeito. Porque, na verdade, eu acho que a certa altura torna-se um fetiche. Tem de haver incubadoras em todo lado, tem de haver todos os centros de investigação são obrigados a dizer o que é que estão a fazer para criar startups, os centros tecnológicos, os institutos de novas tecnologias, e às vezes melhor seria que estivessem a dedicar-se àquilo que sabem fazer bem. A transferência de tecnologia ou a investigação.
Eu volto a dizer, eu acho que as startups têm um papel muito importante. Depende também muito do contexto em questão. Se nós temos um país que tem grandes empresas farmacêuticas, como a Isabel há bocado estava a dizer, esse país precisa de ter um ecossistema de startups muito importantes. A mesma coisa na área da eletrónica, é a mesma coisa em grande parte das tecnologias de informação. Agora, os setores de atividade não são todos igualmente favorecidos pelas startups. Há muitos setores de atividade onde os custos fixos de entrada são muito elevados e não vale a pena a gente estar a querer impor à força a ver startups naquelas áreas, não é? Acho que para Portugal nós termos um bom ecossistema de startups é importante, não apenas porque elas dinamizam alguns setores de atividade, mas também porque ajudam a colocar o país no mapa do ponto de vista tecnológico e ajudam também, as startups têm sido fundamentais em Portugal para ganhar experiência de internacionalização muito rápida, porque há muitas startups que operam em segmentos que só fazem sentido se forem... Muitas delas são born global, elas quando nascem já são internacionalizadas. Agora, nós não devemos tornar as startups num fetiche, tal como não devemos tornar a ID num fetiche. Nós devemos ter o cuidado de perceber qual é a função que diferentes tipos de atividades de inovação têm num sistema de inovação mais vasto. E aqui há desafios muito grandes. O António há bocado estava a falar das questões do marketing. Pensemos numa coisa. Eu ia dizer há 40 anos, mas na verdade há mais, há 60 anos, a partir do momento que Portugal se abriu à EFTA, 65 anos que Portugal aderiu à EFTA, Portugal tornou-se uma reserva de mão de obra barata da Europa Ocidental. Depois, a partir dos anos 90, percebemos que não íamos poder já não ia funcionar, e principalmente nos anos 2000, com a entrada da China no OMC e a adesão dos países de leste à União Europeia, percebemos que já não vamos conseguir ser uma mão de obra barata. Então temos de fazer o upgrade tecnológico. Hoje, se tomarmos atenção ao que se está a passar na China, percebemos que nos mesmos setores em Portugal é especializado, a China está a tornar-se uma potência, não é com base na mão de obra barata, é nas tecnologias. O setor têxtil hoje já não é um setor de t-shirts indiferenciadas de algodão, é um setor de têxteis muito marcado pelos têxteis técnicos. Bom, a China hoje está a fazer têxteis técnicos com mais produções do ponto de vista de patentes e de artigos científicos do que todo o mundo ocidental junto. E, portanto, já não é suficiente sermos bons a inovar tecnologicamente. Nós precisamos ser bons do ponto de vista de custos, precisamos ser bons do ponto de vista tecnológico, precisamos ser bons do ponto de vista de marketing, precisamos ser bons do ponto de vista da organização, e isto é um desafio tremendo, e é um desafio ainda maior quando não temos no país grandes empresas. Aquilo que nós chamamos de grandes empresas em Portugal é uma brincadeira, não é? Ao pé de qualquer outro país, as nossas grandes empresas são empresas médias. Nós não temos grandes grupos económicos que consigam arrastar atrás de si a economia. E a menos que haja uma estratégia, que não estou a ver a acontecer, de queremos reconstituir empresas públicas na expectativa de podermos ter essas âncoras, não vai acontecer, e portanto nós vamos ter de conseguir encontrar uma forma de apoiar o desenvolvimento do país baseado em empresas que não são de grande dimensão, mas que conseguem olhar para mercados externos, conseguir produzir em escala para mercados externos e, acima de tudo, ser capazes de dar resposta, estar em segmentos que a grande escala e os baixos preços e a sofisticação tecnológica que vem da China não está presente. Mas a ideia, portanto, de nascer global é uma ideia que é para aplicar a todos os setores? Não necessariamente. Há setores que não podem começar logo no mercado internacional. É muito fácil fazer isso em setores que se baseiam em tecnologias emergentes. Não é? Agora, há setores onde a curva de aprendizagem é mais longa e é preciso ganhar experiência, é preciso acumular competências, é preciso conhecer os mercados, e demora algum tempo até as empresas se tornarem eficientes, não é? E, portanto, há empresas, eu lembro-me, há um exemplo que eu costumo usar nas minhas aulas, de uma política pública na altura bem sucedida, que é a Alert. A Alert é uma empresa que tem sede em Vila Nova de Gaia, que vende software de gestão hospitalar, neste momento, na verdade, não sei como é que está, porque já há muito tempo não acompanho, mas na altura em que acompanhei, eles geriam hospitais em todo o mundo, basicamente nos continentes todos. Íamos lá à sede deles e víamos os hospitais no Brasil e no Reino Unido a serem geridos a partir de Vila Nova de Gaia. Essa empresa nasceu a partir de contratação pública
desenvolvendo aqueles sistemas para os hospitais. Não seria possível fazer de outra forma, porque para entrar no mercado desse é preciso ter reputação, não é? É um bocadinho a pescadinho errado na boca. Se não tens reputação não entras, mas se não entras não ganhas reputação. E aí a política pública serve como oportunidade de testar e desenvolver uma competência. E portanto aí não há born globals. E portanto nós temos de ter a sensibilidade para perceber o tipo de mercado, o tipo de negócio, o tipo de setor e quais são as estratégias de afirmação de cada setor em cada contexto. Vamos ter uma segunda temporada a iniciar em maio. O que é que não passou por cá e deveria ter passado? Tem assim alguma ideia de... Alguma sugestão? Sim. Eu acho que há setores que não passaram por cá e têm que passar, alguns ligados às indústrias, chamemos tradicionais. E o calçado penso que é muito importante. A indústria de componentes é uma das nossas indústrias absolutamente importantes. Eles são para aí a terceira, quarta em termos de exportações. Lembro-me que em 2022 chegaram a 13 mil milhões de euros de exportações. É das indústrias de componentes para o setor automóvel das mais dinâmicas da Europa. Crescem cerca de 3-4% ao ano. Tem a Palbit, que também lidera uma das agendas mobilizadoras do PRS. Estão já a olhar para novos materiais, para reconfigurar as cadeias de produção. E atenção, nós não temos hoje na Europa um carro a circular que não tenha pelo menos um componente produzido em Portugal. Penso que é uma indústria muito importante. Depois a aeronáutica. O país está a apostar e a desenvolver todo o cluster da aeronáutica, sobretudo em Ponte de Soura, uma empresa, que é a empresa de engenharia aeronáutica, que está a desenvolver todos os procedimentos para fazer, com tecnologia nacional, um avião que é o Luz 222 com 19 lugares, tripulado e não tripulado. E esse é um setor que cria muito valor e que se está a desenvolver. Depois, quando olho para a composição do nosso PIB, nós temos uma parte impressionante do PIB que é comércio e serviços. Podemos esquecer isso, mais de 60% do PIB, mais de 60% do valor acrescentado bruto. Também há a parte da inteligência artificial, em que nós temos pelo menos duas grandes empresas, uma que é a Sword Health, que está agora a liderar o Center for Responsible AI, e a outra é da Daniela Braga, a Accelerate AI. Eu acho que eles deviam vir cá, porque eles estão a desenvolver aplicações em múltiplas áreas, incluindo nos modelos de linguagem escalada, os Large Language Models. Por exemplo, a Center for Responsible AI tem um modelo com 70 mil milhões de parâmetros que estão a ser testados, e isto é fulcral para quê? Para mudarmos a administração pública. Pode simplificar, agilizar muito a nível da administração pública e depois pode-se aplicar também na educação e noutras áreas. Embora a experiência da Sword Health na saúde, na DGS, não tenha sido... Sim, mas eles substituíram promissora. a Babel, que foi vendida, lá está. O caso da Babel foi vendida à Perfect, é uma empresa americana, eram os líderes da agenda e indicaram esta. Mas para mim é importante o trabalho que a própria agenda está a fazer. Por exemplo, eles fizeram, não sei se já contei aqui, para os doentes que têm doença esclerose amiotrófica, que é impressionante, conseguem recolher e depois simular a voz da própria pessoa. Eu vi um doente que não falava com a mulher, com a voz dele, lembra o Stephen Hawking, aquele cientista britânico, quando começava a falar as conferências, assisti a algumas, a primeira coisa que ele se queixava, a minha voz não é esta, que era aquela voz metálica. E estas tecnologias conseguem reproduzir a própria voz. Depois eles estão a fazer também com o Hospital de São João no Porto para a fisioterapia, com base em tecnologias digitais. Há muitas coisas aí que se estão a passar. E que está a passar-nos ao lado e que temos que apanhar aqui, não é? Isabel, e para si? Sim, certamente que haverá muitas, para além das que o António, e algumas que até já falamos e que não puderam vir. Portanto, há um conjunto ainda, felizmente, muito grande de empresas que têm inovação de ponta nas suas atividades e nos seus produtos. No entanto, eu referiria não tanto um setor, mas um tipo de entidades que têm sido muito faladas aqui e que penso que podemos trazer, que são os chamados centros de interface e até os laboratórios colaborativos, que fazem parte de muitas dessas agendas, que em muitos casos são aqui os atores também, são
sejam atores co-atores principais ou atores secundários neste processo de inovação, como em muitos casos ouvimos descritos, porque têm as infraestruturas, têm as ligações que permitem que este ecossistema de inovação funcione. Ainda andando mais para trás em termos de maturidade tecnológica, as próprias universidades, em alguns casos, que poderão, como também vimos descritos e como já referi, que são uma parte importante deste ecossistema de inovação. Mas no caso destes centros de interface e laboratórios colaborativos, sem dúvida, porque estão mais perto do mercado do que as universidades. Há também um setor que é todas as startups que ainda não têm produtos no mercado. Eu sei que é muito complicado porque são muitas. Seria impossível, mas há uma área há áreas que nós não cobrimos por causa disso. Portanto, as áreas da chamada Deep Tech, não é? Que são consideradas áreas prioritárias na Europa e no país também, que cobrem áreas da biotecnologia, da medicina de precisão, tivemos aqui uma, portanto, áreas da medicina de precisão, da nanotecnologia, dos materiais avançados, que não quer dizer que em algumas dessas áreas não tivéssemos ouvido aqui algumas coisas, mas muitas vezes essas startups estão a desenvolver produtos durante anos, não é? E enquanto que não é muito interessante se calhar ouvir alguém que está a começar, mas alguém que já está muito próximo de levar o produto ao mercado ou de ter o tal exit, ou que teve esse exit, ou seja, nunca levou nenhum produto ao mercado, mas conseguiu desenvolver um produto de tal forma que alguém teve interesse suficiente em pagar muitos milhões de euros para ficar com essa tecnologia. Porque, de facto, nós não estamos a cobrir muito essa Deep Tech. Uma das razões por que não estamos a cobrir muito essa Deep Tech é porque ela não existe assim de forma tão abundante. E essa também é um ponto de reflexão. E quando o Ricardo há pouco disse que tínhamos muito investimento em startups, tendo a concordar, se a excluir estas Deep Tech. E há uma razão para isso. Portanto, nós não temos muitos projetos destes de alta tecnologia, de inovação disruptiva, que pode mudar o mercado. Não é? Porque em muitos casos o próprio investimento não está preparado para isso. Portanto, tem que ser um investidor um bocadinho mais paciente do que um investidor que gosta de investir numa startup e ter o tal exit ao fim de 3 anos. Aqui tem que esperar um bocadinho mais e tem que investir em coisas que normalmente não investe nos outros setores, que é em equipamentos, que os investidores detestam investir em equipamentos, mas quando estamos a falar em algo totalmente disruptivo, uma maneira totalmente diferente de produzir uma molécula, é preciso fazer o equipamento que vai produzir essa molécula e se calhar isso vai corresponder a 10% do preço comparativo do que está no mercado. Mas se eu não construir, eu não consigo demonstrar que isso funciona. E, portanto, nós temos aqui uma série de lacunas, não é só em Portugal. A Europa tem estado a refletir sobre isto, portanto, como é que deve incentivar estas áreas, porque elas têm, de facto, necessidades diferentes. E, portanto, trazer aqui alguns casos junto também com os outros que são inovadores, que têm já produtos no mercado, também nos permite perceber o que é que poderá ser o futuro. Em alguns casos, de facto, já houve exits e, portanto, as coisas já estão num determinado nível avançado. Muito bem. Ricardo, muitas histórias ainda para contar em Portugal em termos de inovação? Isso há sempre muitas histórias. Apesar do país ser pequeno, etc., como se passa a ver a dizer, mas... Somos pequenos, mas ainda dá para preencher uns episódios. O primeiro tipo de entidade que eu escolheria, já foi mencionado pela Isabel, que são os centros tecnológicos, que acho que desempenharam um papel fundamental na evolução das indústrias chamadas tradicionais em Portugal. E que há muito da dinâmica de inovação veio desses centros e, portanto, eu acho que tendem a ter também uma visão bastante abrangente sobre os setores em que atuam, portanto, acho que são atores com quem é sempre muito interessante falar. Depois há um outro tipo de atores, dos que ainda não falámos, eu diria 3.
A minha segunda escolha depois de centros tecnológicos eram as empresas multinacionais em Portugal. Eu sei que já houve uma outra que veio aqui, mas aquelas grandes empresas multinacionais que vêm para Portugal, se calhar é muito difícil trazê-las ao programa, mas um dos grandes desafios que o país tem é conseguir atrair investimento que venha à procura não de subsídios nem de impostos baixos. As pessoas julgam que se pagam muitos impostos em Portugal, mas as empresas multinacionais, quando vêm para Portugal, não pagam impostos porque têm isenções fiscais durante 10 anos. Portanto, são empresas que não vêm para cá por causa dos impostos baixos, só por causa da energia barata ou por causa já agora da legislação laboral, que muitas empresas internacionais também acham que é bastante favorável, mas que vêm para Portugal porque há ecossistemas de inovação que lhes interessam. E isto existe. Por estranho que pareça, é um dos grandes sinais de transformação da economia portuguesa foi quando começámos a ter empresas multinacionais que, dentro dos seus critérios para se localizar em Portugal, está a existência de um ecossistema. A existência de um ecossistema de inovação. Estamos a pensar em quem? Na Bosch? A Bosch é o exemplo mais clássico, mas há mais umas quantas. Depois, um segundo grupo de atores, ainda no domínio das empresas, são fornecedores de equipamentos. A economia portuguesa seria muito diferente se nós tivéssemos, como tem, por exemplo, o norte de Itália, como tem a Áustria, empresas que produzem máquinas e equipamentos para a indústria. Nós temos alguns, e até dentro das fileiras que já foram aqui referidas, quando falamos na fileira metalomecânica, nós temos algumas empresas que são trazer empresas que fornecem equipamentos a indústrias que têm uma presença forte em Portugal, perceber as suas dificuldades e perceber se têm futuro ou se não têm futuro e até que ponto é que o seu futuro poderá passar ou poderia já ter passado por intervenção pública é extremamente interessante. Porque a capacidade das empresas que estão a jusante, as que precisam desses equipamentos, também passa pela qualidade dos fornecedores de equipamentos que têm. E acho que se fala pouco, gostamos mais de falar de coisas que as pessoas consomem, que é mais intuitivo, mas as outras, do ponto de vista da competitividade do país, não são menos importantes. E, finalmente, agências públicas, que ainda não falámos aqui. Não é? Eu, como considero que na área da inovação o papel do Estado pode ser fundamental e que a história demonstrou, acho que é muito importante ouvir-se pessoas das agências públicas a falar qual é a sua experiência na promoção da inovação em Portugal. Portanto, estas são as minhas sugestões. Ficamos com um grande caderno de encargos, não é, Pedro? Vamos a isso. Muito bem, António, Isabel e Ricardo, ficamos então por aqui. Obrigado mais uma vez pela vossa valiosa participação. Eu sou o Pedro Lima. E eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos ainda o Gustavo Carvalho, no apoio à edição e à gravação, e a sonoplastia do Hugo Oliveira. A fotografia é de Matilde Fieschi e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos para a segunda série da Liga dos Inovadores em maio. Até lá pode acompanhar todos os nossos episódios na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, Empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.